senhores deputados, senhoras deputadas, o projeto de lei, senhor presidente, que foi encaminhado a essa casa, projeto de lei 4.938/2010, o projeto solicita a autorização da abertura de crédito suplementar de 74.500.000 reais ao orçamento fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Vamos rogar a Deus para que essa verba não seja utilizada em construções lá no Tribunal de Justiça, cujos seus servidores sejam desviados para serem serventes de pedreiros. Infelizmente, ouvi de um deputado, bacharel em Direito, que advoga e que milita, na área política, dizer que policial militar concursado deve fazer serviço de servente pedreiro dentro do quartel, é quase desanimador. Aliás, não é quase não, deputado André Quintão, é desanimador você retirar 30 policiais da rua para ser servente de pedreiro. Imagine se lá no judiciário, ao solicitar essa verba, o presidente do tribunal resolva dizer aos oficiais de justiça para que eles possam dar um jeitinho, Imagine lá na comarca de Barbacena, que os oficiais de justiça possam ser desviados para pegar em picareta e enxadão e cavar valas ou fazer reparos na construção lá no fórum de Barbacena. Seria muito triste a gente ver o oficial de justiça, deputado Adelmo Carnelião, desviado para essa finalidade. Tem deputado aqui que entende que policial militar pode ser desviado para ser servente pedreiro. Mas aqui nessa casa tem, porque eu acabei de ouvir aqui nesse momento. Aliás, para quem está há 250 anos na política, acostumado a ser coronel na política, talvez isso seja algo comum da ordem desse tipo. Afinal de contas, até poucos dias, nós tínhamos um deputado, aliás, nós tínhamos aqui um coronel na cidade de Bom Despacho, que mantinha dois cabos, um como serviçal da sua esposa, que era office boy, que fazia as compras no supermercado, e o outro, coronel Gentil Alberto de Menezes, que, para a felicidade dos policiais militares, inclusive de oficiais, que não aguentavam a truculência, a arrogância, ele reformou. Depois foi para a prefeitura de Divinópolis e lá também continuou cometendo algumas atrocidades contra os servidores públicos da prefeitura de Divinópolis. Parece que algumas pessoas que estão ligadas ao poder gostam disso. Recentemente, já que nós estamos falando aqui de verba suplementar do judiciário, ouvindo uma palestra do ilustre juiz do estado do Rio de Janeiro, da faculdade onde estou cursando o curso de Direito, o juiz dizia o seguinte, deputado André Quintão: o difícil, ao decidir, é ficar do lado mais fraco, é fazer justiça. Fácil é ficar ao lado do poder, do lado mais forte. Isso é muito mais simples, e isso a gente vê muito na prática. Portanto, ao encaminhar essa matéria, nos preocupa, porque a forma que ela veio, o detalhamento da mensagem, não nos traz aqui uma forma muito clara para que nós possamos, inclusive, aprovar esta nova suplementação orçamentária. Essa suplementação, ela deve levar em conta, inclusive, que nós temos hoje os servidores do judiciário, especialmente os oficiais de justiça, lutando para que tenha uma melhora naquela verba que é destinada para eles executarem, deputado Padre João. Nós estamos acompanhando aí de perto, e vários outros deputados dessa casa estão acompanhando, a tramitação de outro projeto. Os oficiais de justiça clamam por justiça no Poder Judiciário para que a verba deles de R$ 5
seja aumentada no cumprimento das diligências. É um absurdo um oficial de justiça receber para fazer uma diligência e, na maioria das vezes, 99% das vezes, utilizando o seu próprio veículo. Não dá sequer para pagar o lanche que ele vai fazer durante o seu percurso. Então, ao aprovarmos aqui, ao discutirmos e ao encaminharmos essa matéria, que veio aqui, inclusive, subscrita pela secretária de Estado de Planejamento, Renata Vilhena, nós precisamos saber, inclusive, o alcance dessa verba suplementar. Porque hoje os oficiais de justiça estão constantemente batendo a nossa porta para pedir socorro. Porque, infelizmente, lá também no judiciário, ainda existe também a prática do coronelismo, do desmando de pessoas que não têm sensibilidade, de pessoas que não querem saber quem está na base executando o trabalho. Basta saber que no próprio projeto que está tramitando essa casa, existe a figura do oficial de justiça designado. Designado. A figura do oficial de justiça é importantíssimo, o chamado longa-manos do juiz. Ou seja, é ele que vai executar a penhora, é ele que vai executar uma série de desdobramento das ações judiciais e especialmente, das ordens judiciais lá na ponta. E, infelizmente, os oficiais de justiça não têm sido contemplados de forma correta, de forma razoável, adotando aí um dos princípios que norteiam a administração pública, que é a razoabilidade, que é a moralidade, que é a impessoalidade. Então, nosso entendimento é que essa matéria precisava, inclusive, ser melhor acompanhada, e especialmente no que diz respeito à sua execução. O Legislativo, nós podemos observar que pelo menos de uns 10 anos para cá, deputado Antônio Júlio, tem se atrofiado, tem encolhido, tem inclusive deixado que muitas das nossas funções sejam feitas pelo Ministério Público, porque deputado aqui não é dado a ele o direito de fiscalizar, porque o filtro é muito forte, o funil é muito forte. Se Vossas Excelências tiverem a curiosidade de perguntar à assessoria da mesa quantos requerimentos de deputados e que por longas audiências públicas ouviram e debateram e culminaram com a elaboração de requerimentos, estão parados na mesa. Mas não fiquem achando que são os membros da mesa, numa sua totalidade, que observam esses requerimentos. Não, deputado André Quintão. Esse despacho não passa pela competência do terceiro secretário, não passa pela competência do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente, do terceiro, do segundo secretário. Passa no funil da presidência. É o presidente que dá vazão a esses requerimentos. E muitos desses requerimentos de audiências públicas longas, em que o deputado teve necessidade de buscar uma informação a um órgão do Poder Executivo, do Poder Judiciário, no Ministério Público, no Tribunal de Contas. Mas, de um tempo para cá, nós temos observado, com muita clareza, deputado Antônio Júlio, o atrofiamento do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, especialmente o estadual, já tem uma margem muito estreita para poder legislar, porque nós estamos entre o município e a União. Os assuntos eminentemente locais ficam a cargo dos vereadores e os demais a União. Então resta aos deputados estaduais exercer aquilo que a Constituição determina. Resta aos deputados estaduais exercer de forma honrosa e respeitosa, até pelo que recebe, exercer a fiscalização. E o que nós sentimos aqui são requerimentos que chegam na comissão, que tem que passar pelo crivo de uma série de deputados dessa casa que não deveriam, que não tem competência para avaliar, porque líder de governo não tem competência para avaliar se requerimento vai ou deixa de ir. Esse requerimento tem que seguir para as mãos do primeiro secretário do presidente. Então, é esta forma que nós temos aqui, estamos aqui encaminhando essa matéria, dizer que sou favorável e vou votar favoravelmente à suplementação orçamentária do tribunal. Mas é preciso que o presidente do tribunal, o desembargador Cláudio Costa,
olhe com sensibilidade para os seus oficiais de justiça e os seus demais servidores que estão lá à sua disposição.